Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade à aula que nós iniciamos, a aula passada, a aula 3, o capítulo 3, nós vamos continuar nesse capítulo. Então a gente vai, hoje está a aula 4, no capítulo 3 da apostila, páginas 54 a 59. Então na última aula eu trabalhei com vocês a parte de localização, dimensão, formação do território brasileiro, divisão das unidades, né, territoriais. E hoje nós vamos estar trabalhando com outro assunto, que são os fusos horários. Tanto os fusos brasileiros como os fusos mundiais. Então, para a gente poder entender a divisão dos fusos brasileiros, a gente tem que entender a respeito de fusos em termos de mundo, né? Como é que esse sistema funciona e como é que o Brasil se encaixa nisso aí, tá ok? Então vamos lá, gente. Quando a gente fala de fuso horário, é bom a gente definir o que é, tá? O fuso horário, gente, ele é na verdade uma convenção. O que seria uma convenção? É um tratado. Então lá no século XIX, houve uma convenção em Washington, por volta de 1884, 85. Todos os países se reuniram ali e foram então definir a divisão das horas no planeta, porque não existia um padrão. Como você já tinha um comércio internacional forte na época, com saídas de carga, chegadas de carga de um ponto A para um ponto B, necessitava então se ter uma hora oficial para se poder prever, né, os dias de chegada, as horas de chegada dessas mercadorias e também das pessoas. Então se fez essa convenção e nessa convenção se tomou algumas decisões, tá? Então a primeira foi definir o que é um fuso. Então o que seria um fuso? Gente, o fuso ele é uma faixa de 15 graus de longitude, não de latitude. Então lembre lá aquelas linhas verticais, não tem a ver com as linhas horizontais, tá ok? Com um meridiano central. Então eu tenho faixas de 15 graus e no meio eu tenho um meridiano central múltiplo de 15. Então começa lá em 0, meridiano de Greenwich, 15, 30, 45, 60 e vai embora. Tanto para oeste ou então para leste, certo? Mesma coisa, tá ok? Então aqui eu fiz um esquema, um desenho para você entender um pouquinho o que seriam essas faixas, tá? Então eu tenho aqui 15 graus de longitude oeste, certo? E ele é o meridiano central de uma faixa que tem 7 graus e 30 minutos para um lado, 7 graus e 30 minutos para o outro. Então, a faixa de 15 graus vai começar em 7 graus e 30 minutos oeste e terminar em 22 graus e 30 minutos oeste, tá? Então, isso aqui seria uma faixa de longitude que é a base justamente do cálculo de fuso horário. Bem, como é que se obteve isso? Né? Se tirou isso da cabeça de alguém? Chegou lá o mandrake, tirou o coelho da cartola? Não, foi usado aí observações astronômicas, matemática, para se chegar a essas conclusões. Então, duas coisas foram levadas em consideração. A rotação da Terra, que eu coloquei 24% aqui, mas não é, tá bom, gente? Isso aqui é 24 horas, então vamos dar uma corrigida aqui, para não termos problema, né? Então, 24 horas, certo? De rotação, com o formato da Terra que a gente viu que para a cartografia é o elipsoide de revolução, que são 360 graus. Nós fazemos o giro de oeste para leste, por isso que leste os fusos sempre vão estar adiantados e a oeste sempre vão estar atrasados, em relação ao meridiano que dá o início dessa contagem, que é o meridiano de Greenwich, tá bom? Então, se eu divido 360 por 24, eu vou ter faixas de 15 graus de longitude, entendeu? Então, aquilo que eu falei aqui das faixas vem justamente desse cálculo aqui. Então, só para reforçar para vocês, faixas de 15 em 15 graus, né, que nós temos. Então, aqui, por exemplo, só para reforçar, eu poderia ter aqui, ó, meridiano de Greenwich, 0 graus. É outro meridiano central. Aqui, ó, vou ter o meridiano seguinte, múltiplo de
15, que seria 30 graus. Tá ok? Então, entendido isso aqui, vamos partir aí para algumas outras questões, né? Vamos ter, então, 24 fusos, que são as 24 horas, 12 fusos para oeste, sempre diminuindo, então lembra lá movimento de rotação. Ele acontece de oeste para leste. Então, quem pega sol primeiro, quem vai ter sol primeiro? O hemisfério leste, o hemisfério oeste depois. Por isso que as horas em oeste sempre vão diminuir e para leste elas sempre vão aumentar. A partir de quem? Meridiano de Greenwich. Lembra lá que eu falei que isso aqui é uma abreviação do inglês, né? Greenwich Meridian Time, certo? Então, meridiano de Greenwich que faz a contagem das horas. A partir desta linha, nós temos então a contagem das horas, certo? Outro ponto importante que vocês devem saber, se eu tenho um meridiano que me faz a contagem das horas, onde eu tenho a hora zero, o marco zero ali, e a Terra tem 360 graus, eu vou ter o que nós chamamos de contrameridiano, tá? Que vai ser a linha internacional de datas, certo? Que não vai fazer a contagem das horas, mas a alteração dos meus dias. Se você não entendeu, vem aqui, vamos dar uma olhada no globo que eu trouxe aqui para essa aula. Esse globo aqui, né, ganhei quando tinha 11 anos de idade, tá? Então, olha só, gente, aqui eu tenho o meridiano de Greenwich, a partir do qual nós temos justamente a contagem das horas. A partir daqui, eu vou ter para leste as horas aumentando, para oeste as horas diminuindo. Acontece que eu tenho 180 graus de longitude para leste e 180 para oeste. Vão dar os 360 graus se eu somar os dois. Isso vai fazer com que nós tenhamos aqui, ó, do outro lado do planeta, o que nós chamamos de contrameridiano de Greenwich, que é a linha internacional de datas, que seria 180 graus oeste e 180 graus leste. Então, os dois hemisférios se encontram. Aqui é o hemisfério ocidental, aqui é o hemisfério oriental, certo? Quando eu passo essa linha, a minha conversão não é de horas. As horas não vão nem aumentar nem diminuir, elas vão permanecer as mesmas. Então, se eu estou vindo da América do Sul para a Austrália, certo? E olho no relógio, 9 horas, digamos lá do dia 7 de abril, dia hipotético, né? No hemisfério ocidental, passei a linha, não é mais 7 de abril, continua 9 horas da manhã, mas do dia 8. Então, essa linha ela só faz a conversão das datas. Ela também é uma linha bastante irregular. Por quê? Porque ela vai respeitar as delimitações territoriais das ilhas e dos países que se encontram no Pacífico. Então, eu gostaria que, nesse sentido, vocês dessem uma olhada ali na página 56. Vocês têm um mapa com a linha internacional de data lá. E você vai ver que essa linha ela é completamente irregular, porque se respeita justamente os territórios. Ilhas que pertencem ao Japão, países independentes como Nauru, Fiji, que são arquipélagos, certo? Territórios de ilhas que pertencem aos Estados Unidos. Então, isso faz com que essa linha ela não seja retinha, como no caso do meridiano de Greenwich, que eu inicio a minha contagem. Tá ok? Bem, outra coisa importante, essa irregularidade das faixas também pode ser transportada aos países. Eu gostaria que você fosse na página 57, dá uma olhada lá. Vocês vão ver que nós temos ali um mapa mundi, e se você perceber, as faixas estão coloridas. Dá para perceber ali que os países não têm exatamente a hora correspondente à sua faixa. Então, são feitas adaptações, certo? Isso também é utilizado no caso brasileiro, tá bom? Que nós vamos discutir um pouquinho mais adiante, tá? Então, aliás, na verdade é a sequência aqui, perdão, tá? Então, no caso do Brasil, mesma coisa. As faixas de fuso horário que nós temos, elas não vão respeitar exatamente aquela linha determinada de 15 graus. Se você pegar ali a apostila de vocês e forem ali para a página 58,
vocês vão ver que o território brasileiro tem 4 faixas, tá? E várias dessas faixas ou recuam ou avançam sobre a faixa seguinte, certo? Bem, quais são essas 4 faixas? Todas elas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Então, todas as horas brasileiras são horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich. Tá? Primeiro fuso brasileiro, olha ali no mapa que você tem na apostila, vai pegar as ilhas oceânicas. Então, Trindade, Martim Vaz, Fernando de Noronha, ela geralmente está a 2 horas a menos em relação a Greenwich, certo? Segundo fuso, se você ali olhar no mapa, é uma cor ali roxa. São menos 3 horas em relação ao Greenwich e pega grande parte do território brasileiro. Então, região Nordeste, Sudeste, Sul, os estados de Goiás, Tocantins, Distrito Federal, o Amapá e o Pará, certo? Terceiro fuso horário, terceira faixa de fuso horário, são 4 horas a menos do que Greenwich, certo? Então, terceiro fuso, 4 horas a menos em relação a Greenwich. Pega ali o estado de Roraima, o estado do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Está ali na apostila de vocês numa cor amarela. E o último fuso, que é o 4º fuso brasileiro, é uma região verde, pega o estado do Acre, né, e parte do estado do Amazonas, e ele fica menos 5 horas em relação ao meridiano de Greenwich, certo? Bem, em relação aos fusos, é bom lembrar também que nós temos a chamada hora oficial, tá? Então, a hora oficial é a hora da capital, é a hora determinada, né, pelo governo central. Geralmente, é a hora da capital distrital, da capital do país, né, a capital administrativa do país. No caso do Brasil, é Brasília. Então, o primeiro fuso horário, ele estaria em relação a Brasília adiantado 1 hora. Já ali, o terceiro e o 4º fuso estariam atrasados em relação a Brasília. Se você olhar no mapa, eles ficam mais a oeste. No caso do terceiro fuso, são 1 hora a menos. E no caso do 4º fuso, são 2 horas a menos. Então, por exemplo, se eu estou lá no Acre, são 10 horas da manhã, no Acre, na capital federal, vão ser meio-dia. Tá? Se na capital federal for 11 horas, lá no Mato Grosso, que é o terceiro fuso horário, certo? Vai ser 1 hora a menos. Então, vão ser 10 horas da manhã. Tá bom? Então, em relação à capital, você tem essa divisão ali. Primeiro fuso, 1 hora a mais. Segundo fuso, hora oficial. Terceiro fuso, 1 hora a menos em relação à capital brasileira, Brasília. E no caso do 4º fuso, o Acre, são 2 horas a menos. Tá certo? Bem, vamos dar uma olhada, gente, numa questão que eu gostaria que vocês, que a gente aqui fizesse pelo menos algumas alternativas, né? Para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona aí o cálculo de fuso horário, tá? Então, vamos lá para a página 57, nós temos ali as letras de A a G, certo? Eu vou fazer aí pelo menos os 2 primeiros exercícios, tá? Vamos pegar aqui um gizinho, vou fazer em amarelo, destacando aqui nesse canto, né, o cálculo de fuso. Então, olha só, o enunciado é o seguinte: com base no planisfério, fusos horários, hora legal, descubra qual é o horário das cidades descritas abaixo, quando em Londres são 17 horas. Você pode dizer, pô, professor, falou da hora oficial, mas não falou dessa tal de hora legal. O que é essa hora legal? A hora legal, gente, é a hora oficial da minha faixa de fuso horário, tá certo? Então essa eu chamo de hora legal, que é a hora oficial da minha faixa. Nem sempre a gente cumpre isso, mas seria esse horário, tá? Então a gente chama de hora legal. Então ele diz que em Londres, certo? São 17 horas. Londres, gente, é por onde passa o meridiano de Greenwich. Então, é aqui que começa a contagem das horas. Ele pede ali na letra A, né, a hora de Brasília. Bem, gente, vocês vão olhar ali no mapa, vão ver que Londres está exatamente no meridiano de Greenwich.
Então você vai ver ali onde está Brasília. Pode ver que ali embaixo você tem para oeste -1, -2 e -3. Então vai coincidir com Brasília, -3 horas, certo? Então se em Greenwich são 17 horas e nós estamos no terceiro fuso a oeste de Greenwich, eu diminuo 3 horas. Então nós vamos ter aqui, ó, horário de Brasília, 14 horas. Tá ok? Vamos ver outro no sentido contrário. A letra B aqui, ó. A letra B ali fala de Cairo no Egito, certo? Então você vai proceder da mesma forma. Vai ver Londres e vai contar então quantos fusos são até o Cairo. Você vai ver que o Cairo está a 2 fusos a mais em relação a Greenwich, tá? Então nesse caso eu vou pegar aqui, ó, e somar 2 horas. Nós vamos ter 19 horas, certo? Bem, tente fazer as outras alternativas ali da apostila, né? Trabalhe essas outras questões. A gente provavelmente vai ter aí uma aula de resolução de questões. Eu devo voltar a esse exercício aí para passar o gabarito para vocês. Tá? Que para casa, gente, vocês tentassem fazer aqui essas questões no livro de atividade. Então, na página 23, questões 3 a 5, e página 25, as questões 7 e 8. Tente fazer elas, a gente deve depois passar também um gabarito com relação à resolução aqui dessas questões. Tá? Ficou faltando, gente, um último horário, que se você olhar aqui no meu quadro, eu não comentei ainda, que é o chamado horário de verão, tá bom? Esse aqui, gente, é um horário que volta e meia entra aí em polêmica. O pessoal confunde muito isso. O horário de verão, o nome já está dizendo, ele só é aplicado no verão. Então, geralmente de novembro a fevereiro aqui no Brasil, e é por decreto, ele é determinado pela Presidência da República. Qual é a justificativa para o horário de verão? Seria a economia de energia e também a questão de aproveitar mais tempo a luminosidade durante essa estação em alguns estados do Brasil, principalmente Sudeste e Sul, que eu tenho variação de fotoperíodo. Então, no verão, a gente sente que o tempo de luz aumenta, né, se comparado ao inverno. Uma parte do Brasil geralmente adota, a outra não adota. Então, os estados do Nordeste e do Norte do Brasil, em grande parte, não adotam esse horário de verão. Ali na página 59, vocês têm um texto também sobre isso, dê uma lida, complemente, tá bom? Gente, espero que tenha sido proveitosa a aula para vocês. Não esqueçam de fazer os exercícios do caderno de atividade. Não esqueçam também que após essas videoaulas, é importante vocês também lerem o conteúdo que está ali na apostila, tá ok? Um abraço para todos e até a próxima.